Olá, hoje nós vamos falar sobre a questão da atmosfera do ambiente. Atmosfera, como criar uma atmosfera, como lidar com as atmosferas negativas e como criar uma atmosfera positiva, né? Às vezes a gente entra em um ambiente que você percebe que a atmosfera está pesada, né? Nós chamamos aquilo de uma atmosfera carregada, uma atmosfera pesada. É quando existem vibrações, e essas vibrações são criadas por seres humanos, né? Por almas. Então, nosso próprio pensamento, nossos próprios sentimentos, desejos, emoções, eles vão impregnando o ambiente, aquele local, com aquele tipo de pensamentos, de sentimentos, né? Então, uma atmosfera ela pode carregar diversas cores, diversos aspectos, né? Pode ser uma atmosfera entusiasmada, uma atmosfera amorosa, uma atmosfera negativa, né? Uma atmosfera agressiva. Então, vários tipos, de acordo com os sentimentos, as experiências humanas, também são o que emana dos seres humanos, né? Então, nós irradiamos uma energia no ambiente à nossa volta, e isso afeta outras pessoas, né? E também nós somos afetados por essas emanações que vêm do ambiente, da coletividade e de outras pessoas, né? Então, existe, além do visível, do que é observável, mensurável, existe essa troca de energia incógnita. É uma troca de energia que está acontecendo de uma maneira sutil, de uma maneira não evidente, né? Não claramente visível. Então, às vezes nós sentimos que, puxa, eu entrei num determinado ambiente, num determinado local, e eu estou sentindo, não estou me sentindo bem, ou estou sentindo alguma coisa estranha, uma atmosfera um pouco pesada. Certamente todos nós já experimentamos isso. E logo depois a gente identifica o que é aquilo, né? De onde vem aquela vibração, né? Então essa vibração, essa vibração ambiente, ela, embora ela não possa ser medida, mensurada, não seja visível fisicamente, ela é reconhecível, ela é facilmente reconhecível. Nós percebemos que ela existe, né? Então, não é porque uma coisa não pode ser vista que ela não existe, né? E aí, como que eu posso lidar com tudo isso? Porque, às vezes, vocês podem ver que uma atmosfera coletiva muitas vezes faz com que pessoas façam coisas que elas normalmente não vão fazer, não fariam, né? Por exemplo, se você reúne um grupo de torcedores de 2 times, e aí começa uma vibração de antagonismo, de violência, e daqui a pouco os torcedores estão se pegando, né? Dos 2 times, né? A vibração coletiva, ela dirige as almas humanas a fazerem coisas que isoladamente talvez não fizessem, né?
Se eu tivesse sozinho, se os dois torcedores estivessem sozinhos, a coletividade não aconteceria o que acontece numa grande coletividade, né? E isso vale tanto para o negativo quanto para o positivo, né? Se você está emocionalmente ou espiritualmente enfraquecido, você vai num local onde tem várias pessoas vibrando de maneira positiva, de maneira espiritual, a tua energia pessoal também recebe o benefício daquela boa atmosfera, né? Por isso que as pessoas vão procurar os templos, vão procurar as igrejas, vão procurar uns locais de meditação, vão buscar um pôr do sol bonito, né? A própria beleza da natureza gera uma vibração boa, né? Por isso que as pessoas se sentem bem numa natureza bonita, né? Vendo um pôr do sol bonito, um jardim bem colorido e fragrante, né? A própria natureza tem a sua própria vibração da sua qualidade. Então, como que eu posso lidar com tudo isso? Como é que eu posso trabalhar quando, por exemplo, eu identifico uma atmosfera ruim, né? A primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que, na verdade, essas vibrações, elas não vêm de coisas inanimadas, né? Porque a vibração é uma forma de energia. A energia só vem daquilo que tem vida, né? Do ser vivo. Então, é o ser vivo que irradia, né? Então, eu sou um gerador de energia, né? Olhando sob esse ponto de vista, todos nós somos como se fôssemos geradores de energia. E a energia que eu gero, ela vai afetar a atmosfera, ela vai afetar o ambiente físico e ela vai afetar também outros seres humanos. Então, assim, o primeiro aspecto, estudando esse contexto de vibração, é que eu sou o gerador de vibração, né? Eu sou um dos 7 bilhões de geradores de vibração no planeta, né? Não sei, talvez hoje já tenha mais de 7 bilhões de almas humanas, talvez um pouco mais, né? Mas eu sou um deles, né? Eu estou cooperando para que a vibração do planeta seja X, né? Positiva ou negativa. E nós todos sabemos, com certeza, basta observar o noticiário, observar a vida lá fora, que nós vamos ver que a maioria das pessoas estão vibrando hoje negativamente, né? O planeta é muito mais facilmente contaminado negativamente do que positivamente, né? Então, hoje em dia, é mais fácil você estar numa situação em que a atmosfera externa é negativa e você precisa se proteger daquela atmosfera negativa, né? Então, primeiro que eu tenho que reconhecer que eu sou um gerador, né? Então, eu tenho que sempre cuidar ou me certificar que a qualidade da minha vibração seja positiva, né? Claro, né? Se a minha qualidade sempre for positiva, eu estou
no caminho correto, com o uso da minha energia, né? Eu estou sempre gerando entusiasmo, gerando incentivo nas pessoas, gerando conforto, gerando coisas que estão empurrando outros para frente, né? Então, esse é o propósito geral da minha existência, né? A positividade, né? E essa energia positiva, ela vai voltar na minha direção também. E quando eu identifico algum ambiente, ou alguma situação, ou pessoas que estão vibrando de maneira negativa, eu tenho que, em primeiro lugar, me proteger, né? E existem basicamente 3 formas de eu me proteger dessas vibrações negativas. A primeira delas é eu desconectar, desplugar da origem dessas vibrações negativas, né? do ambiente, das pessoas, daquele grupo, daquela situação que está querendo me alterar meu estado interno, né? Então, quando existe algum apego ou aversão, aquilo cria um fio que conecta e que faz com que a energia seja transferida, né? Se eu me desapego da situação, me desapego e corto o sentimento de aversão, é como se eu tivesse uma atitude neutra, né? Essa atitude neutra impede que a energia circule, né? Que a energia de fora afete lá dentro, né? Então, se eu tiver essa atitude, eu estou de uma forma protegida, né? Eu tô me posicionando ali como um observador, observando a cena, impedindo que aquela cena me afete, né? Outra atitude possível é, assim, procurar naquele ambiente um outro ponto que seja um ponto de energia positivo. Às vezes o ambiente é um ambiente misturado. Tem algumas pessoas ou alguns elementos que estão gerando uma atitude negativa e alguns poucos que estão gerando uma atitude positiva. Eu posso focar minha atenção no positivo e desfocar do negativo, né? E então eu faço com que aquela influência negativa não exerça influência sobre mim, ou exerça menos, né? Então, outra coisa, se no ambiente não tem ninguém com vibração positiva, ou se eu não encontro alguma coisa externa positiva que eu possa me apoiar, eu posso gerar internamente, né, uma lembrança de um momento positivo, uma lembrança poderosa, que aquilo de uma certa forma vai me proteger, vai ser o meu apoio naquela situação de desafio, né? E isso pode ser uma lembrança, uma coisa, uma cena do passado, uma situação de uma memória boa passada, né? E me focar naquilo, né? Se mesmo assim eu não conseguir me estabilizar, então a terceira opção é você se afastar, né? Fisicamente do local, de repente, né? É a terceira e última opção, né? Evitar
aquelas situações que eu sei que vão ser desafiadoras e vão me ameaçar a minha estabilidade interna, né? Então, claro que o ideal seriam as duas primeiras opções, né? A terceira opção é a opção última, né? Que quando eu vejo que eu não estou conseguindo lidar com aquela situação, né? Se eu reconheço que eu não tenho essa capacidade de modificar aquela atmosfera, então eu me afasto dela, recupero minha energia interna, minha estabilidade interna, para depois poder atuar, né? Mas, à medida em que eu vou progredindo no meu desenvolvimento interno, eu vou adquirindo esse poder, essa força, né? E ao invés de eu me tornar de eu ser afetado pela energia coletiva, eu posso modificar essa energia, essa vibração da atmosfera externa, né? Aí eu passo a me tornar o que nós chamamos de me tornar um farol e uma casa de força, né? Farol é aquele que sempre mostra o caminho, né? O farol não fica maldizendo o navegante porque ele está perdido no mar, né? O papel do farol é simplesmente mostrar o caminho. E ele faz aquilo com perfeição, né? Ele está mostrando a luz dele, né? E a casa de força também, o objetivo da casa de força é fornecer energia, né? Quem quer que se conecte à casa de força recebe energia, né? A casa de força jamais vai sugar a energia do outro, né? Simplesmente estou irradiando energia, né? Então, o nosso objetivo como energias vivas, né, é fazer esse papel de nós sermos faróis e casas de força para outras pessoas, né? Na verdade, ninguém é negativo por opção, né? Se as pessoas soubessem que, na verdade, você ser negativo, você está dando um tiro no seu próprio pé, ninguém em sã consciência seria negativo, né? E não é a natureza humana, não é a natureza. A natureza da alma é a mesma natureza da alma suprema, é sempre positiva, sempre doadora, sempre irradiando uma atmosfera que eleva, né? Uma atmosfera positiva. Mas quando as almas, a coletividade, ou o indivíduo ou a coletividade, tanto faz, se envolvem em situações, em contextos confusos que roubam a lucidez, a clareza, né, a percepção dessa realidade toda sutil que está acontecendo simultaneamente ao que é grosseiro, né? Existe uma realidade sutil que está acontecendo simultaneamente a todas as cenas. Só que se eu permanecer num estado interno confuso, eu não percebo isso, né? Eu não consigo perceber e eu começo a ser afetado e rebater, né? Essa energia negativa me afeta, reverbera dentro de mim e se espalha e aumenta no ambiente, né? Então nós temos esse poder de absorver e reverberar essas energias, né? Que se forem negativas eu estou colaborando para tornar a atmosfera pior e o mundo pior, né? Então, essa questão de saber lidar com a atmosfera, com o ambiente, ela é importante e, assim,
um dos aspectos mais centrais nisso tudo é eu entender que eu tenho responsabilidade sobre a atmosfera, né? Na verdade, nós somos os criadores das atmosferas. Então, se existe uma atmosfera carregada, uma atmosfera pesada lá fora, isso existe porque almas humanas criaram aquela atmosfera, né? A natureza, por si só, ela é neutra, né? A natureza não é boa nem ruim, ela simplesmente responde à bondade ou ao mal que existe dentro de cada alma. Nós somos os atores principais, né? E o resto é um mundo coadjuvante, né? Que responde à nossa vibração. Então, é importante que nós entendamos que nós somos esses criadores de vibrações. Então, nós temos que ter a responsabilidade pela vibração que nós criamos. Então, se eventualmente eu não estou num bom dia, não estou de bom humor, não estou conseguindo ter emoções positivas, não estou conseguindo... então eu tenho que ficar quietinho, evitar ao máximo irradiar minhas vibrações, né? E rapidamente modificar aquele estado interno. Porque se eu não modificar esse estado interno, ficar cultivando a minha tristeza, cultivando a minha dor, cultivando... eu estou prolongando o meu sofrimento, eu estou prolongando a minha situação kármica negativa, porque eu estou gerando essas vibrações negativas para outras pessoas, para terceiros, estou influenciando negativamente outras pessoas e aquilo vai ficar na minha conta de débito, né? Então, nós temos que entender que nós somos os responsáveis pela nossa vibração. E jamais eu posso dizer, eu fiz aquilo porque o fulano ficou me importunando, porque terceiros ficaram, me induziram a fazer aquilo. O ser humano é livre, ele tem livre-arbítrio, ele é responsável por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz, né? Então, não é porque alguém me disse ou alguém vibrou para que eu me comportasse daquela maneira e dessa forma eu vou eximir a minha responsabilidade. Jamais, jamais. Então, se eu quero saber como lidar com essas vibrações, a primeira coisa é entender que eu sou o responsável por essas vibrações e que eu tenho que saber administrar essas vibrações. Então, se eu pratico pensamentos positivos, claro que vai ficar mais fácil o momento que eu precisar ter esses pensamentos positivos. Se durante o dia, 23 horas do dia, eu fico com pensamentos negativos e chega um momento em que eu preciso ter um pensamento positivo, vai ser muito mais difícil, claro. Então, por isso que a prática da meditação, a prática de você revolver sobre esse conhecimento espiritual, de você reavivar essas realidades mais sutis que não são tão evidentes no mundo, no dia a dia grosseiro, né? E com isso você vai conseguindo um estoque, como se você estivesse desenvolvendo o seu estoque de energia positiva. E no momento em que eu preciso intervir na atmosfera, que eu preciso atuar, eu vou conseguir isso com mais facilidade. Eu vou conseguir isso
de uma forma mais tranquila, de uma forma mais poderosa, né? Então, mas eu só vou praticar essa atitude positiva, só vou revolver sobre esses pontos de conhecimento espiritual se eu me sentir responsável, né? Se eu sentir que isso tem a ver comigo, com a minha função, com a minha responsabilidade no mundo, né? Então, isso é extremamente importante, porque se eu não assumir essa responsabilidade, eu vou me tornar uma bolinha de ping-pong, né? Sendo ricocheteado para todos os lados, me comportando como a atmosfera fora de mim me manda, né? Então eu vou ser parte da multidão, eu não vou ser protagonista, né? E aqueles que querem ser protagonistas, que querem ser atores principais, têm que assumir essa responsabilidade do que eles estão gerando e saber lidar com a energia que vem de fora, né? Ok? Por hoje era isso.